Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, que estiver vendo esse vídeo. No mercado fica lateral, a gente começa a ter algumas ideias, fazer alguns testes, verificar o desempenho, de alguns sistemas e bots, Trazer aqui para vocês um exemplo. Esse daqui é no time frame de 30 minutos, Estamos verificando aqui a cripto XRP, uma das queridinhas aí do mercado que tem uma volatilidade até considerável, E aí a gente consegue ter alguns resultados. Nesse caso em específico aqui, estou usando um bot, Ele é um bot simples, com estratégia de 3 médias móveis. E no cenário aqui atual, nesse time frame de M30, ele está me dando aqui um retorno em torno de 90%, que dá em torno de um ano mais ou menos, de operações, uma média aí de 246 trades no ano. Vocês podem ver, a estratégia, ele tem seus momentos de compra e venda, ele tem um trailing stop aqui configurado, que você, de acordo com as características do mercado, você consegue estar alterando. Depois eu vou mostrar aí condições de melhoria. Então sempre tem o mercado lateral, compra, venda, estopa, fecha as operações. Tem momentos que ele ativa o trailing stop e aí segue de acordo com a volatilidade do mercado, em relação às saídas de operações. Algumas operações realmente rápidas, não tão rápido quando a gente considera o time frame do momento, Mas você tem aqui algumas operações até bem interessantes quando a gente acaba usando aqui o trailing stop, seja para a operação longa ou para a operação em short. Nesse caso aqui em específico, só como exemplo, a gente teve aqui um trade que ele saiu com quase 5% aqui, 5% em 2 dias de operação. Você vê que é bem interessante, Mas aí, como eu comentei, quando o mercado está num processo mais lento, que foi no início de dezembro, você pode ver que até tinha uma volatilidade, depois ele começa a ficar um pouco menos volátil, e o que faz ter um retorno de acordo com os bots que a gente programa, e aumenta a volatilidade do mercado. No começo do ano ele já começou a dar uma alterada, e agora a gente fica à mercê aí, tanto da cripto quanto do BTC. Quando a gente avalia resultados, percebe que tem uma característica de ganho, quando você vai para o mercado verificar se você deixa somente ele no buy and hold ou pela estratégia. Então, pela estratégia, nesse caso aqui, ele é positivo, está em 89%. Gostei bastante dos indicadores aqui do TradingView, mudou um pouquinho o layout de tela. E se fosse na condição somente olhando a moeda em si, estaria aqui em torno de menos 12%. Então a gente percebe que a estratégia é bem interessante. Mas e como eu comentei, dá para melhorar? Tá. Claro que eu já tinha feito algumas alterações, eu já tinha feito algumas modificações. E aqui a gente tem um parâmetro que a gente altera a distância do trailing stop em relação ao gráfico, a volatilidade do mercado. E aí vocês percebem que dá uma diferença bem significativa. Isso daqui é a operação de um ano, quase 300% no ano. Aí o pessoal pode se questionar, mas está considerando as taxas? Tá aqui, ó. Está considerando as taxas. Mas quanto de taxa? Considerando em torno de 0,075%. Em torno de 0,05% para compra e 0,02% para venda. 25, desculpa, para venda. Somando aqui de 0,075. Mas a taxa está alta, a taxa está baixa. Depende da corretora, depende da qual você usa, mas está considerando taxa de comissionamento. E aí vocês percebam, que o mercado, somente olhando a moeda em si, corrente menos 12, manteve-se. E quando a gente altera alguns dados aqui, ele melhora, Já comentei, esse foi um teste, realmente esse eu não opero, pelo menos por enquanto, somente para a nível de desenvolvimento, de bots. Percebam que está uma curva ascendente, então bem interessante. Não precisa ter uma alta taxa de acerto, o importante é quando ganha, ganha bem, quando estopa também rápido. Aqui a gente tem uma listagem dos trades, então vocês veem aqui os valores. Você lembra daquela operação mais esticada que a gente estava olhando, que ele parou no começo pelo trailing stop? Vamos pegar ela aqui, Vou dar uma olhada na entrada dela, onde que foi. A entrada aqui da operação, dia 1º de janeiro. E olha a saída seguindo o trailing stop, onde que foi. A saída foi aqui, mais ou menos no dia 6 de janeiro, 5 dias. Vamos ver aqui quanto que deu, a gente tinha ali
23%. E aqui, pegando mais ou menos na saída aqui, né? Vai lá, em torno de 23% em 4 dias. Claro que esse é um caso bem específico, bem atípico, né? Não é todas as criptos que dão esses valores, mas é interessante, né? Quando a gente olha o mercado e começa a analisar as possibilidades que a gente tem, tanto a nível de sistemas automatizados como a nível de configuração. Então a gente tem realmente uma curva aqui de ganho, né, dentro do período. Claro que também ganhos passados não refletem ganhos futuros. Mas como eu comentei, essa é uma dinâmica um pouquinho diferente aqui do layout do TradingView. Estou ainda voltando aqui agora no começo do ano a dar mais uma mexida, mais uma trabalhada em robôs, em configurações, estratégias. E aí a gente vai acompanhando, né, mostrando um